E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu vim te contar os 10 maiores erros que eu cometi nessa minha jornada trabalhando com casamentos. E é lógico que com tantos erros eu tive muitos aprendizados também. E se eu fosse falar um a um, eu ficaria aqui durante horas. Mas eu filtrei, eu selecionei os 10 maiores, os 10 erros e aprendizados que fez diferença na minha vida e eu tenho certeza que pode te ajudar também. E antes de começar, eu queria te falar o real motivo. Por que eu estou vindo aqui querendo te contar dos meus maiores erros e o que eu aprendi com eles? Simples. Eu quero que você trace o seu caminho com menos obstáculos possíveis. Que você não passe tantos tropeços igual eu passei no mercado de casamento para chegar num objetivo. É simples, você precisa entender o que eu vou explicar aqui e absorver o que faz sentido ou não na sua vida para não cometer os mesmos erros. Desde quando eu iniciei na carreira de casamento, eu nunca tive nenhum mentor, ninguém que me explicasse um passo a passo, como seguir e não ter tantos erros. E eu percebi que sem um mentor, sem alguém que me ajudasse, que me ensinasse qual o melhor caminho a seguir, minha vida foi mais ou menos assim no mercado de casamento. Eu estava aqui no ponto A, querendo chegar ao ponto B, certo? Ao invés de trilhar um caminho seguro, como muitas vezes a gente acha que é fácil, né? Mas na realidade não é bem assim. Minha vida sem um mentor, sem alguém que me ajudasse, foi mais ou menos assim. Eu conseguia atingir uma meta, aí de repente eu travava, não sabia como dar o próximo passo. Aí de repente, como eu não sabia dar o próximo passo, eu voltava, não tinha um caminho livre de obstáculos, um caminho simples a seguir. Aí de repente eu aprendia, estudava no YouTube, em alguns canais, livros, subia rumo ao meu objetivo. Aí de repente eu voltava, porque não tinha uma sequência de passo a passo para eu seguir. E sempre foi mais ou menos assim, gente, até eu conseguir atingir o meu objetivo, que seria o ponto B. Agora, o que eu aprendi de uns anos para cá, pagando um mentor, pagando por cursos online, presencial, é que minha vida profissional com um mentor teve uma sequência mais fácil, pois eu estava no ponto A e queria chegar no ponto B. Só para vocês entenderem, seria algum projeto que eu quisesse colocar em prática, eu estava com ele do zero e queria que ele desse resultados, seria o ponto B, tá? Então, com um mentor, com cursos, com alguém que me ensinasse presencialmente, meu caminho foi assim. Cheguei, aí eu estagnava, porque eu tinha que aprender mais alguma habilidade que eu não sabia, mas aí eu subia, tá? Aí estagnava mais um pouco, porque eu tinha que aprender outras novas habilidades, porque não é só você aprender aqui o que deve ser feito e você vai em linha reta, não é bem assim. Mas aí eu consegui atingir o ponto B. Então, o que faz mais sentido para você? Ter um mentor, um passo a passo, alguém que lhe ensine alguma habilidade para chegar no seu objetivo, com um caminho com menos obstáculos e mais fácil de seguir, ou sem mentor, onde sua vida é um zigue-zague. E é isso que eu quero passar para você nesse vídeo. Bom, vamos lá então aos 10 maiores erros e o que eu aprendi com eles nesses 20 anos trabalhando no mercado de casamento. O primeiro erro
que eu tive, eu cometi ele durante algumas vezes, né? Não foi só uma nem duas, se eu não me engano deve ter sido umas 3 vezes, foi firmar parcerias erradas. Parcerias que, pela pressão do parceiro, eu acabei cedendo a minha prestação de serviço. Para quem não sabe, eu também tenho uma empresa de fotografia e filmagem, e um desses erros onde eu fiz uma parceria que me tirou vários dias de trabalho e não deu em nada, foi num grande local de evento aqui na minha cidade, onde foi prometido minha foto sair em capas de revistas, eu ter um fluxo de trabalho com esse local constante, foi prometido também divulgações, e no final trabalhei, minha sócia também trabalhou, e muito, para não virar nada. Eu não estou dizendo que você não deve fazer parcerias, não é isso. Parcerias é extremamente importante no nosso mercado. Se a gente quer ter um fluxo de trabalho constante, ser reconhecido no meio, é importante sim. Só que parcerias, existem as parcerias certas e as parcerias erradas. As parcerias erradas são aquelas que fogem do caminho que você está seguindo. Como, por exemplo, eu quero atingir mais noivas do público A. Eu quero pegar casamentos maiores, casamentos mais requintados. Tá, ótimo, perfeito. Só que bate lá na sua porta um parceiro que atende noivas do público C ou D. Faz sentido na sua realidade, que quer pegar uma noiva do público A, faz sentido fazer parceria com esse parceiro que pega a noiva do público C ou D? Então foque o que faz sentido para a sua empresa, que vai te ajudar a caminhada até chegar ao ponto B. Esse erro aqui que eu vou te contar, muita gente tem feito. Eu mesmo fiz até alguns anos atrás e me gerou muito estresse, que seria tentar mudar o outro, a outra pessoa que você convive no seu ambiente de trabalho. Seja um funcionário, um sócio, um fornecedor. Isso gera muito estresse. O que eu aprendi estudando, fazendo cursos e também vivenciando é que a gente não consegue mudar ninguém, a não ser que essa pessoa queira. E além dessa pessoa querer, ela precisa entender que precisa mudar algumas atitudes nela para que haja mudanças. Então não é tão simples assim. A gente nunca vai conseguir mudar o outro só porque a gente acredita que deve ser feito assim. Por exemplo, eu achava que o meu trabalho na empresa, uma das empresas que eu tenho, deveria ser feito da maneira que eu estava estipulando lá, escrevendo lá. Eu acreditava ser o certo, mas a visão do outro, do meu parceiro de negócios, nem sempre é a mesma. Então, não adianta, não vamos conseguir mudar ninguém só porque a gente quer. Esse erro que eu vou colocar, eu cometi algumas vezes no começo da minha carreira e acredito que muitos que estão assistindo aí pode ter esse bloqueio, hein? Qual que seria? Só não vende quem não quer. Mas como assim, Fred? Só não vende quem não quer? Eu vou dar um exemplo. Lá no meu início de carreira, uma das empresas que eu tenho, que é a fotografia e filmagem de casamento, eu ia até a casa do cliente atender, porque eu não tinha nenhum local físico, né? Então eu ia até a casa do cliente. E o que um fotógrafo tem para vender para a noiva, palpável, que ela pegue lá e folheia? O álbum, certo? Só que, por incrível que pareça, eu fiquei mais ou menos um ano e meio trabalhando no mercado de casamento, vendendo, fechando contratos de casamento sem ter o álbum.
É incrível quando o pessoal fala assim, mas como assim você vendia álbum sem ter o álbum? É isso mesmo, eu trabalhava com o que eu tinha em mãos naquele momento. No início, eu não tinha portfólio, então eu tinha que gerar contratos, trabalhar em casamentos, para aí sim selecionar um casamento que eu achava bacana e imprimir um álbum, certo? Então, eu fiquei durante um ano, mais ou menos, um ano e meio, sem ter um álbum de casamento. E eu vendia para as noivas, mostrando fotos de encadernadoras parceiras minhas, daquele modelo de álbum, o álbum que ela ia receber. Então, não existe desculpa se você ainda não iniciou algum processo, algum projeto, porque você acha que tem que esperar o momento perfeito. Sinto muito em te dizer, às vezes o momento perfeito nunca chegue. O momento perfeito é feito passo a passo, degrau a degrau que a gente vai caminhando e traçando o momento perfeito. Não existe um caminho, não existe uma chegada para o sucesso. O sucesso somos nós que fazemos dia a dia construindo ele. Consegue entender? Então trabalhe com o que você tem em mãos. Vá, consiga fechar aquele contrato com o que você tem e aos poucos você vai construindo um ambiente perfeito para atender suas necessidades. E agora eu vou falar de um erro que eu vou dizer que talvez eu tenha cometido uma vez ou duas. Eu não deixei ele me abalar muito não, mas não sei, quem sabe você está passando por ele ou conhece alguém que esteja passando, que seria culpar a concorrência. Você fica colocando culpa na concorrência porque você não está fechando o contrato, ou você conhece alguém que culpa a concorrência porque aquele concorrente está com um preço menor que você? Compartilhe esse vídeo então, talvez faça sentido para alguém aí do seu meio. Culpar a concorrência é a pior maneira que se tem de não fazer nada, você travar, não sair do lugar e só ficar jogando culpa no outro. Você não tem controle sobre o outro, você tem controle sobre si mesmo. Então não adianta colocar culpa em fatores externos, sendo que você poderia estar pegando esse tempo que você está gastando culpando o outro e fazendo coisas positivas para você e para sua empresa, como por exemplo, criar uma proposta um pouco diferenciada para chamar mais a atenção da noiva, trabalhando mais no seu networking, trabalhando um pouco mais na sua comunicação. O que funcionou para mim foi focar 100% do meu tempo no que eu tenho controle, ao invés de perdê-lo culpando a concorrência, que eu sabia que eu não ia sair do lugar. E o quinto erro que eu cometia muito no começo, nos 2 ou 3 primeiros anos da empresa, é não focar em um mercado. Nossa, Fred, como assim não focar no mercado? Nos 3 primeiros anos da empresa, eu fotografava festas infantis, casamento, 15 anos, bodas, formatura, enfim, o que aparecesse eu pegava e fechava contrato. Só que eu entendi que se eu não tiver foco em um mercado específico, que no meu caso e no seu caso aí acredito que seja o casamento, o meu marketing, a minha comunicação para atrair a noiva vai ficar dispersa. Não vai ter um objetivo, não vai ter um foco específico. Então, há 7 anos, mais ou menos, eu resolvi focar no mercado de casamento. Então, todos os vídeos que vocês estão vendo aqui, eu sempre falo do noivo, da noiva, de casamento. Quer dizer que não funcione para quem fecha um 15 anos, uma formatura? Funciona, claro que funciona, o que eu estou explicando aqui. Só que, para você conseguir atrair, para sua comunicação ficar um pouco mais clara, você precisa focar em um mercado.
Ah, mas Fred, se eu focar só em casamento, será que o pessoal vai entender que eu também fotografo 15 anos? Pode ter certeza que você vai continuar recebendo orçamentos de 15 anos, de bodas, de formatura. Aí vai de você querer pegar esses eventos ou não. A minha intenção em dizer para você focar em um mercado só é para sua comunicação ficar mais clara. Volto a dizer, tá? Então, com uma comunicação clara, quem está te acompanhando nas redes sociais consegue entender que você é especialista em tal mercado. Isso fica muito mais fácil profissionalmente falando. E a próxima dica que eu vou te entregar é críticas. As críticas sempre vão existir. O que nós precisamos fazer é trabalhar para que elas sejam em menor número. O maior número seja elogios e críticas negativas sejam o menor número. E como trabalhar com isso? A partir do momento que você entender que as críticas sempre vão existir, você começa a se trabalhar para assim que elas chegarem, assim que as críticas chegarem, você saber ouvir e, se for preciso, tomar uma atitude, fazer uma ação para solucioná-la. E não se lamentar, e não falar, mas minha empresa não presta, nossa, mas eu não sou nada. Não adianta. Você precisa estar ciente que, se for uma crítica que faça sentido você mudar algo no seu negócio, vai lá e muda. Às vezes as críticas são nossas amigas. Elas nos abrem um caminho que a gente não conseguia enxergar. Então, use as críticas a seu favor. Ah, mas tem um outro erro aqui que eu cometi e muito. Seria: comece hoje. Não deixe seu projeto para amanhã. Sabe por quê? Porque daqui a um ano você vai ter desejado ter começado hoje. Então, para começar esse projeto aqui que vocês estão vendo, de mentoria para profissionais de casamento, nossa, procrastinei. Eu enrolava, dava desculpas, e tudo isso eu comecei a entender que era porque eu não tinha um objetivo claro de onde eu queria chegar. E como eu não tinha um objetivo claro de onde eu queria chegar, qualquer lugar servia. Qualquer lugar era uma linha de chegada. Aí o que acontece? Você posterga aquele projeto, deixa para depois, aí chega o depois, deixa para mais depois e nunca começa. Comece hoje o seu projeto. Não espere o momento perfeito, não espere você estar 100% craque naquilo. E outra dica que eu sempre segui desde o início da carreira, qual seria? Sempre tive 2 fornecedores. Se você é decorador, tenha 2 fornecedores que vendem flores para você. Se você é fotógrafo, tenha 2 fornecedores de álbum. Eu não quero dizer que você não tenha que dar preferência a um. Não. Eu tenho meu fornecedor que eu envio 80% dos meus álbuns, mas eu tenho aquele também que eu envio os outros 20%. Então eu sempre os mantenho na ativa. Por quê? Experiência própria. Há muitos anos atrás eu tive problema com um dos fornecedores que ele teve problema com impressão. O papel ele empenava enfim, foi uma dor de cabeça para mim, para os meus clientes, imensa, vocês nem imaginam. E naquela época, eu até tinha um outro fornecedor, só que eu não queria desistir daquele. Eu falei, não, vamos lutar, vamos lá. Eu sei que ele vai consertar esse problema. Aí veio um cliente, problema. 2 clientes, o álbum, problema. 3, 4, 5, enfim. E eu persistindo naquele fornecedor. Só que aí eu tive uma sacada. Eu falei, gente, já que não está dando certo com ele, eu vou mandar esses álbuns para outro fornecedor até ele consertar o problema, até ele solucionar esse problema. Dito e feito,
Ele solucionou o problema alguns meses depois, aí eu comecei a mandar 80% para ele e 20% para o outro. E vai assim até hoje. Então, não coloque seus ovos na mesma cesta. Distribua eles em várias cestas. Não confie numa cesta só. Tenha pelo menos 2 fornecedores diferentes. E outro erro que eu cometi é não seja marionete. Mas como assim não seja uma marionete? Se você absorve tudo que aparece, todo tipo de cliente, todo tipo de trabalho, assuntos externos, você pega para si e não sabe como sair. Você vai lá e faz. Você acaba sendo uma marionete dos outros. Você não tem um princípio centrado. Você pega tudo que aparece no seu dia a dia e esquece do mais importante, que é a sua empresa, o caminho que você desenhou para traçar. Lembra? Sair do ponto A e chegar no ponto B? Então, não seja marionete dos outros. Trace um caminho, o que você quer, onde você quer chegar essa semana, mês que vem, daqui 1 ano, daqui 2, até daqui 5 anos. E dê passos rumo a esse objetivo. Não deixe que os outros influenciem na sua tomada de decisão. E a última dica, essa eu tenho certeza que pode fazer uma diferença enorme na sua vida. Saiba dizer não. Você percebeu que tem mais ou menos uma ligação com esse daqui, né? De não ser uma marionete. Mas só que esse daqui, você tem condição de se impor mais. Porque se você diz sim a todos, você acaba virando uma agenda dos outros. E você não tem sua própria agenda. Consegue entender? Então, saiba dizer não para projetos que não fazem sentido em sua vida. Se você é uma pessoa que gosta de ajudar os outros e esquece a si mesmo, dá uma pausada, respira fundo e pensa: se eu continuar dizendo sim para todos, mesmo que aquilo não faça sentido na minha vida, quando eu tiver no final dos últimos segundos da minha vida, eu vou ter arrependimento de algo? Eu vou ter arrependido não viver uma vida que eu quis para mim? Se isso faz sentido para você, saiba dizer não. Isso daqui não é esquecer o outro, não é isso que eu quero dizer. A gente deve sim viver em comunidade, agradar o outro, ter uma empatia. Diga sim para projetos que vão te levar a uma realização pessoal e profissional que você sempre quis. E com todos esses erros, os aprendizados que eu tive nesses anos todos, o que eu percebi é que eu estou aqui no centro do círculo e todos os fatores que aconteciam comigo eram fatores externos que eu permitia que chegassem na minha vida. Então, a mudança de mentalidade que deve ocorrer em você, porque ocorreu em mim, parar de colocar culpa em fatores externos que eu não tenho controle e focar no que eu tenho controle. Então, a partir desse momento, eu parei de esperar do outro, colocar culpa no outro e absorver para mim o que eu posso fazer de melhor para resolver tal problema ou chegar em tal resultado. Aí eu entendi que não são os fatores externos ou outro que vão mudar minha vida. Sou eu mesmo. Aí essas setas, elas mudam de lugar. Elas são voltadas todas a mim. Tudo está no centro. Tudo acontece na nossa vida se a gente permitir que aconteça. E essas setas foram voltadas, ao invés de estar no ambiente externo, sempre colocando culpa no ambiente externo, eu comecei a entender que tudo pode ser mudado
se eu querer, se eu tomar uma atitude para que aquilo aconteça. E uma frase que retrata muito bem tudo isso que a gente conversou é do Abílio Diniz, que ele diz o seguinte: quando as coisas dão errado, não olhe na janela, olhe no espelho. Ou seja, não olhe na janela procurando os culpados por algo que deu errado na sua vida. Olhe no espelho e veja onde você errou, o que pode ser melhorado. As coisas de fora pode ser até muito importante, mas você não tem controle nenhum sobre isso. Se esse vídeo fez sentido para você, marque aqueles colegas de profissão que também precisam dar uma guinada na sua vida profissional, vender mais casamentos e compartilha, curta, deixe seu comentário que vai ser um prazer poder te responder.